Bom, pessoal, hoje o assunto é zoantropia, licantropia e ovoide. A ideia dessa instrução, esclarecimento, vem a fatos que acontecem por aí, que as pessoas se assustam, ficam sem explicação. Uns falam que certas aparições já é ET, tudo agora é ET, mas ficam sem saber da verdade. E o ser humano, quando ele não conhece a verdade, ele desconhece, ele primeiro mata para depois vir a saber. Ele tem esse tipo de reação. O que traz medo a ele, ele mata. Não tem conhecimento, é uma coisa estranha. Não vou falar nem princípio de autodefesa. É um instinto animal a tomar essa atitude de exterminar o que ele não conhece. Então, como um canal de esclarecimento, uma coisa que vem me chamando a atenção são tipos de aparições que estão tendo por aí, que quem posta essas aparições não sabe identificar o que é, fica aquela dúvida no ar, se é uma coisa do outro mundo, se é uma pessoa fantasiada, se é um bicho tipo chupacabra. É uma forma indeterminada, mas isso tem uma lógica e uma explicação em duas linhas. Uma linha física, que se tratar de problemas mentais, psicológicos. No caso da zoantropia, vem a ser a pessoa que se comporta como animal. Certo? E tem a zoantropia do outro lado da vida, no caso, um espírito que aparece em certos lugares, principalmente em estrada à noite, e a pessoa não identifica o que é, e é uma forma de animal. A dúvida é tanta que não dá para saber exatamente o que é. Aí fica aquele climão de dúvida, a pessoa acha que foi uma questão de visão perturbada, de ótica, o cansaço da viagem, a mente enganou a visão. Outros acham, como falei, que se tratava de uma espécie de chupacabra e por aí vai. Aí a explicação que eu vou dar, eu vou começar pela física. Como eu falei, existe aquela questão mental, psicológica do indivíduo se comportar como realmente um animal. Há pouco tempo aí teve um japonês que ele gastou uma fortuna em operações para modificar a forma física numa forma animal. No caso, ele optou por se transformar num cachorro. Dinheiro é do cara, mente é do cara, o problema é dele, né? Só que, simplesmente, passado alguns meses, ele se arrependeu e vai gastar mais tantos milhões para tentar voltar à forma humana. A desculpa foi dada lá que não foi bem o que ele pensou, não foi bem o que ele esperou. Quer dizer, a sorte do cara é que ele tem grana para fazer e desfazer. Agora, fazer é fácil, desfazer vai ser complicado. Alguma coisa vai dar ruim. E quando existe esse tipo de operação, seja ela qual for transformação, pode ser até uma facial, uma harmonização facial, o cirurgião está mexendo no perispírito, não diretamente, mas, vamos dizer assim, segundamente, no perispírito desse ser humano, onde o perispírito é a forma espiritual
que ele vai tomar na próxima encarnação humana. E se essas operações cirúrgicas de harmonização e de transformação animais não forem bem sucedidas, ficar traumas, falhas, deformações, ele vai encarnar com defeito, com deformações, para até virar uma aberração na parte física, falando da coisa. O perispírito, ele tem essa possibilidade plástica de se transformar do lado espiritual pelo pensamento, pela força mental. Então, no caso, a zoantropia espiritual se dada pelo pensamento, a mente do desencarnado, em tomar aquela forma animalesca. Mas qual é o motivo? É de graça isso? É à toa? Não. Qual é o motivo que leva a esse espírito se subjugar e se transformar num animal? Aí existe aí 2, 3 explicações lógicas. Geralmente, quando esse espírito se transforma num animal, na espiritualidade, ele foi, na encarnação, alguém que não gostava do seu corpo físico, alguém que tinha vergonha do seu corpo físico, ele teve raiva da vida dele, ele teve raiva da vida em si, do modo como ele conduziu a vida, do modo que a vida foi feita para ele, ele se encheu de raiva e quis deixar de existir. Sabe aquela expressão, poxa, eu viro bicho se você fizer isso? E desencarnado, lado espiritual, a gente tem que tomar cuidado que tudo é mental. Tudo que a gente pensa plasma. Consciente ou inconsciente, esse espírito, na raiva dele, ele começou a tomar aquela forma monstruosa, que na verdade quando a gente dá de encontro com uma coisa estranha, geralmente no fundo do quintal, ou numa estrada, numa casa abandonada, a gente se assusta, porque não sabe o que é aquilo. Não dá para parar, chegar perto e ver o que é, porque você não sabe qual é a reação daquilo ali. Se for realmente um animal que a ciência não conhece ainda, ele vai te atacar por instinto, por defesa, e vai te matar. Vai te devorar, ou vai te machucar bastante, né? Você não sabe o que é, você não vai chegar perto. Segundo, se for espiritualmente falando, você vai ver aquilo ali e vai te assustar. Quem não tem o conhecimento se assusta, claro, e sai correndo e foge. Se ele estiver dirigindo, ele pode até cometer um acidente pelo susto. Outros podem ficar até pegar um trauma e problema lá na frente, de ter medo de escuro, lugar a esmo, e não faz isso, não faz aquilo, nem mais dirige à noite. Mas essa ocasião de assistir o espírito em forma de animal é dada pela região na qual ele se identificou. No caso, geralmente é em mato, geralmente é em floresta. Quando é em casa abandonada, o sentido dele em se transformar numa coisa ruim, animal, é a forma que ele encontrou de expulsar na violência animalesca o intruso que está tentando tomar o lugar dele, ou a casa dele, e ele se tornando naquela ira, querendo expulsar, ele se encontra na raiva dele, pensamento plasmado de ser um animal para atacar a pessoa. Tem pessoa que fica com raiva e morde? Não tem pessoa que fica com raiva e começa a unhar a pessoa? Assim na terra como no céu. Essa é a primeira explicação dessa questão. A outra questão do espírito se transformar num animal, como eu falei, é uma questão de raiva, de não gostar de si, de ter raiva da vida que teve, raiva do familiar, tomou raiva de um parente, de um namorado, uma namorada,
ele tomou raiva de alguma coisa. O próprio espírito dele já tem um problema de encarnações passadas, espirituais também negativas, onde ele conviveu em ambientes brutos. Então ele não teve uma vida social positiva, pelo contrário, a vida inteira, talvez desde berço, ele foi tratado na brutalidade. E ele só conhece esse diálogo, ele só conhece esse comportamento brutal. E como ele não gostou desse tipo de vida, a reação dele é se transformar num animal. Na parte 2 espiritual, ele se transformando num animal, é aquela forma que ele, tanta raiva de si, ele está, vamos dizer, regredindo a sua forma física, né? Juntamente com o perispírito, que, como eu falei, é a forma da próxima encarnação, e ele está deixando de existir ao pouco, que vem da forma física normal em evolução, que a gente não vai ter só essa forma física. Essa forma física que nós temos é para esse planeta. No outro planeta teremos uma outra forma física para ser adaptado para conviver naquele planeta. Então a pessoa se destruindo, autodestruição, e se transformando, regredindo, né? Involuindo, que não existe mais, só estou falando, essa expressão não existe, mas só estou falando para entendimento aqui. Ele estiver involuindo sua forma física, sua aparência física, é que ele está com aquela intenção de deixar de existir, certo? Se ele não desencarnou com problemas mentais, na questão de deixar que ele é um animal. Como eu falei, o japonês quis ser um cachorro, mas esse aí foi numa boa, quer dizer, uma mente perturbada, mas não violenta, pacífica. Mas tem gente que, dado momento, acha que é um bicho, se comporta como bicho e tudo mais. Isso a psicologia, a psiquiatria explica. E se essa pessoa desencarnou nessa fase, é claro que lá em cima vai ser muito mais fácil para ela se transformar nesse bicho, nesse monstro, que na verdade não tem um espelho para ela ver no que ela se transformou. Ou seja, quanto mais raiva ela tiver, né, com mais pensamento mental que ela queria plasmar de uma coisa horrorosa, ela não vai se ver, mas quem vê vai ficar horrorizada. Isso acontece aonde, gente? 3. Centro espírita, que é uma bagunça generalizada. Tem sessão em centro espírita, que acontece muito em Umbanda, Candomblé e Umbanda, onde os médios não têm um comportamento adequado, digno, e ele é descuidado. Por exemplo, na sessão, pelo menos 24 horas de uma sessão, ele tem que evitar carne vermelha, ele tem que evitar se estressar, ele tem que evitar sexo, ele tem que evitar uma porção de coisa. E se ele trabalha, ele tem que trabalhar meio expediente, ou se não conseguir, se ele não for autônomo, ou não tiver liberdade do trabalho dele de sair mais cedo, esse mais cedo, em vez de ser a metade do dia, seria talvez umas 3 horas antes da sessão. Para quê? Para ele chegar em casa, descansar, tomar um banho de erva, relaxante, meditar, limpar a mente e com um astral positivo para o trabalho dele espiritual no centro. Mas isso não acontece. O cara vem do trabalho, ele vem estressado, se estressou no trânsito, se estressou com o vizinho, se estressou com a mulher, se estressou até com o cachorro, e ele está naquele ponto de bala e nem tempo do banho ele tomou, ele foi direto para o centro espírita. Um só não faz verão, né? Mas 5 já começa a dar problema. Então vamos pegar um centro que, como falei, os médios não têm essa disciplina, que não pode evitar o fumo, a bebida se beber, o fumo se fumar, claro, né? O sexo, carne vermelha, etc, etc. Uns acham que é bobagem, que não acontece nada. Bota até culpa no dirigente. Porque o dirigente é
vegano, eles querem que a gente seja também, mas eu não sinto nada. O banho, não tive tempo de tomar um banho. Olha, falar em banho, teve um cidadão que eu fiquei sabendo uma vez, que ele chegou dentro do centro espírita, e não sei por que, carga d'água, né? Alguém chegou perto dele, e aí, meu amigo, você tomou banho, né? Ah, sim, eu consegui tomar um banho, sim. Mas espera aí, cara, você trabalha em tal lugar, mora longe do trabalho, vem para cá, e deu tempo de você tomar um banho, chegar em casa tomar um banho, você chegou mais cedo? Não, cara, eu simplesmente... no meio do meu caminho, quando eu estava vindo para casa, tinha um motel, eu tomei banho no motel. Ele tomou um banho no motel. Aquela energia, sabe, diamantes, que fica no ar, tanto os amantes encarnados e principalmente os amantes desencarnados, ele não se limpou. Ele, pelo contrário, trouxe aquela energia da orgia dentro de um centro espírita. Então, vai juntando o cara que não tomou seu banho, o cara que está estressado, o cara que comeu carne vermelha, o cara que tomou cervejinha na hora do almoço, isso e aquilo. Os espíritos obsessores estão naquela de fechar centro espírita, mas eles não se dão mais o trabalho para isso, porque eles sabem que os próprios médiums vai fazer por si só. Eles não têm muito o que fazer, não. Eles só ficam no canto esperando ver a bagunça fazer com que termine, né? Porque no centro espírita, meu amigo, quem fecha no centro espírita, quem pensa que é o espírito obsessor, está enganado. Já foi tempo, evoluiu isso. Quem fecha uma casa espírita são os próprios médiums, por incrível que pareça. E eu não me admiro, não. Porque eu sei, já vivi essa situação na qual encontra-se médiuns que trabalham numa casa de luz e trabalham numa outra casa sem luz. Eu estou falando de magia branca e magia negra. E vai na magia negra para derrubar o colega dele, médium. Que vai na magia negra para realmente pedir para fechar a casa. Que vai na magia negra para matar até um desafeto. Tem de tudo. Aí você acha, com esse grau de médio que existe nessa casa espírita, um invejoso, um orgulhoso, um que está pleiteando como fosse uma empresa o patamar de vice-presidente ou dirigente numa sessão, espírito obsessor vai gastar a energia dele para ser ele o motivador de uma casa fechar? Não vai mais. Ele só fica ali, só assistindo e rindo. E claro que emite aquele pensamento aí, vamos lá, meu amigo, bota para quebrar aí. Certo? Ou seja, repetindo, o próprio médium é que fecha a casa, o espírito obsessor não. Aí, no caso que eu estou falando aqui de isantropia espiritual, nesse tipo de centro espírita que certa sessão dá esse tipo de bagunça, né? Sai fora do controle da sessão em si, que devia ser uma harmonia, e vira bagunça, o médium começa a cair, o médium faz uma desobsessão meia doida lá, e às vezes não está fazendo desobsessão nenhuma, ele está pegando uma carga negativa do consulente. Olha a mistura, né? Outros que estão errados estão sendo chamados a atenção pela entidade da casa, que não está a proteger, para deixar acontecer umas pancadinhas para ele despertar, como avisa de alerta. Não é maldade, não. É para a entidade, dono da casa, ter que baixar ali, mas dar um senhor esporro, chamar a atenção até do presidente da casa, que onde chegou a tal ponto disso acontecer. Aí vem a história, né? Que como essa entidade dona do terreiro, espiritualmente falando, né? Ela vai, no caso, botar ordem no puleiro. Ela vai ter que chegar lá, no modo de zoantropia, se transformar algum bicho
feroz, transformar a figura fisionomia dela com chifre, com nariz estranho, né? Bem aterrorizante. Para quê? Assustar quem? Assustar os primeiros espíritos que estão ali na bagunça. A vibração baixou, esses espíritos chegam lá para fazer a bagunça. Então, quando vê aquela coisa deformada, um bicho estranho, eles se apavoram, os espíritos bagunceiros se apavoram, e muitos vão embora. Outra parte são induzidas a um plano de tratamento. Às vezes está perturbado mentalmente, tem que ser encaminhado, vai fazer a limpeza geral naquela, né, aquela bagunça que eles mesmos arrumaram, né? Então, o espírito que está precisando de atendimento psicológico vai ser encaminhado para o Hospital Colônia para se tratar. Os afoitos medrosos, assim na terra como no céu, né, vão se assustar e sair correndo, e a harmonia da sessão vai voltar. E é claro que a entidade não vai sair dali sem dar um recado, né? Mas ela vai dar uma senhora bronca nos médiuns e principalmente no dirigente que deixou chegar aquele ponto que o dirigente, o presidente, é o culpado da bagunça, porque tem presidente, dirigente, que prefere uma casa cheia com quantidade do que com qualidade. Ele não depura, né? Ele não se preocupa com quem está entrando na casa dele. Estou falando do corpo médio, né? Para ter uma sessão de qualidade. Quanto mais, melhor. E não quer saber do caráter. Olha, tem tanta história para contar de médium. Só em resumo aqui, para não ficar longo, tem médium que no dia da sessão ele faz orgia. Tem médium que vai para uma sessão espírita para flertar com consulente. E ele dá em cima de todas que vão lá se consultar. E teve uma vez, antes de ele ir para a sessão, que ele estava assim num oba-oba, e ele começou a se sentir mal, a ponto de infartando, tendo um derrame lá, que tiveram de ligar para ambulância, né, os socorristas, para vir levar o cara para o hospital, que ele estava ali tendo sei lá o que, né? Podia infartar, podia morrer, podia pegar um derrame e ficar torto. Mas quando a equipe médica chegou lá, encontrou uma situação desagradável, vexatória, que o cidadão simplesmente ele estava passando mal, mas com ereção. Que nível se tem esse centro espírita, onde o médium não respeita, ele acha que tudo é a mesma coisa. Quando ele não acha que é santo dentro da casa espírita, ele é o capeta do lado de fora. Ele é uma coisa lá fora e outra ali dentro. E quando esse aí não é único e achar que a casa espírita é um clube, para ele arrumar uma mulher, um namoro. Não estou falando somente dos assanhadinhos de plantão, não. Tem aqueles outros também que tem preferência pelo mesmo sexo e também lá em cima da ala masculina. Tem isso, centro espírita? Tem. Embora sabendo que centro espírita foi feito, né, como Jesus veio, no caso, não veio para os sãos, veio para os doentes. Então ele deu atenção para os doentes para se curar. O centro espírita está na mesma categoria de, claro, ele não vai discriminar A, B, C da preferência sexual, mas ele vai ter um código de moral, que está dentro do Evangelho, o código de moral. Eu não estou falando, você pode isso, pode aquilo, pode... Não, eu estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Evangelho do Lar, ou da própria Bíblia, onde ali, quando a pessoa lê e estuda a sua preferência, tem código de moral a se reeducar. É disso que eu estou falando. Você pode reparar que uma pessoa afeminada, ela não se cria, ela não consegue estar, por exemplo, numa igreja católica,
por exemplo, na Umbanda. Quem acolhe é o candomblé. O candomblé não tem esse preconceito. E o cara lá, ele é respeitador, ele sabe onde está, ele sabe que aquele momento dele é de reza, de concentração, de evolução espiritual, de aprendizado, papapá, papapá. Ele consegue separar as coisas. Agora, quando se pega uma casa que é aberta à bagunça, onde o próprio dirigente, presidente, quer quantidade, não quer qualidade, e não vai se preocupar com isso, não vai fazer essa seleção desse gado, porque tem esse problema que tem muitos dirigentes de seção de centro espírita e presidente que é fofoqueiro, que gosta de uma fofoca, que gosta de fazer fofoca, que pede o médio para ser o olheiro, o leve e traz, né? A rádio, ele é a rádio do centro espírita para trazer e informar o que está acontecendo e quem sabe até fazer intriga, né? Como eu fui vítima uma vez, inocentemente, numa situação que a presidente veio falar comigo se a rastresia podia ajudar no centro espírita no comportamento dos médios para ajudar. Eu falei, claro, a gente pode ver quais são os médiuns que têm problemas e que vão arrumar problema ou que são propícios a arrumar problema, mas no intuito educacional. Eu falei, esses caras que vão ser apontados pela rastresia, a senhora tem que botar numa sala e conversar e ver o tipo de problema emocional que ele tem, o tipo de problema reencarnacional que ele tem, o tipo de problema psicológico para a senhora ser mãe, carregar no colo, porque dono de barracão, se é pai de santo, ele é pai, ele é responsável pelos filhos que estão lá. Agora, dar as costas para o filho que estão lá é arrumar um karma perigoso. Mãe de santo é mãe das filhas que estão lá, filhas e filhos, né? Dar as costas para esse povo ali, achando que eles estão ali só para fazer figura no centro dela e trazer movimento e não sei o quê. Na verdade, estão usando esses médiums, está arrumando um baita karma. E que no centro espírita que não tem dia da semana para fazer uma reunião, para ver o que está certo, o que está errado, que a mãe de santo, o pai de santo não acolhe aquele filho que está com algum problema na semana mental, ou que tem problema de A e B, que tem a língua solta, que faz fofoca, não sei o quê, não prospera. Está com a corda no pescoço da iminência de fechar e depois vai botar culpa no obsessor, que, porra, aí tem que chamar ele de coitado, que ele não tem nada a ver com isso, ele só fica sendo araveja aí, ó. Estão poupando o meu trabalho. Não é verdade? Bom, aí no caso aqui, já posso estar fugindo já da ideia, mas tem que explanar essa situação para você entender. Quem já teve essa oportunidade de ir no centro espírita, né? Já observou que quando a casa está numa bagunça, a sessão está pesada, vem a entidade da casa e bota a moral e bota espírito para correr. Se não for a questão de chamar a atenção para o dirigente e os médicos passarem vergonha da falta de disciplina. Fazer o quê, né? É o momento que ele está. Ele chegou ali para resolver, mas chamando a atenção. E centro espírita que tem esse tipo de problema, não confie-se na entidade que sempre vai estar ali para amenizar ou resolver a situação, que não vai dar, não. Eles vão dar as costas, porque não vai ter muito o que fazer pelaquela casa, aí a casa fecha. Aí já falei, fecha por A, fecha por B, fecha por C. Evidentemente o consulente não sabe disso. A desculpa que vão dar para ele que a casa fechou são outras. Não teve dinheiro para pagar o aluguel do barracão. Os médios foram saindo, deixando a casa para trás, sem consideração, e não teve gente suficiente para fazer o atendimento, né? Era muito índio para pouco caboclo, para pouco cacife, teve que fechar. Aí não teve condição humana, porque tem dirigente que bate no peito. Eu não preciso de vocês. Eu toco isso aqui sozinho ou sozinha. Eu sempre comecei sozinha. Eu não preciso de você. Tenta jogar essa na cara. Mas, na verdade, ela não consegue. Aquilo é só arrogância.
não consegue tocar uma casa sozinha, miseravelmente. Quando ela começa, ela precisa de mais um. Nem que esse um fica na portaria enquanto ela está dando a palestra, nem que esse um fica na portaria e ela está dando consulta, nem que esse um fica tomando conta de quem entra e quem sai e ela está cuidando de alguma coisa, porque não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo, não dá. Então, esse é o caso 3 da zoantropia da entidade que chega no centro espírita, no caso, exemplo, né, para botar para correr, porque assusta. Se a gente se assusta aqui quando a gente vê um bicho estranho, né, vê uma forma não humana, uma aberração, a espiritualidade é a mesma coisa. A mesma coisa. Aí, nesse entendimento, quando essa entidade, no caso, que desencarnou, se considera um animal, pelo tipo de vida que levou, teve uma vida difícil, teve uma vida ruim, ele não gostou da vida, tem raiva de Deus e o mundo, e ele está querendo se anular, ele vai perdendo, como eu disse, a forma física no perispírito dele, ele vai perdendo aquela forma que ele tinha, porque ele está se transformando num animal, né? E esse animal, ele aos poucos vai deixar de ser um monstro para começar a virar um bichinho estranho. Ou seja, ele está diminuindo, ele está, vamos dizer assim, em evolução. Está perdendo aquela forma física. Aí ele se transforma no ovoide, que ele vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando e realmente fica numa forma de um ovo. Não somente a pessoa que teve uma vida ruim, raivosa, bruta, psicológica, que conviveu numa família bruta, ignorante, não sei o quê, mas o cuidado, e essa história se refere também a quem? A quem? A quem? Ao depressivo, ao cidadão encarnado que conviveu a vida em depressão. E todo mundo sabe que na depressão a pessoa não levanta da cama, a pessoa em depressão ela não sente graça mais na vida, a pessoa em depressão ela não tem vontade de viver, em depressão ela quer morrer, ela quer se acabar, se destruir, se anular. E no fundo, ela achando que o jeito dela sair daquela dor emocional, daquela pressão psicológica, é tirar a própria vida, que ela acha que vai dar um alívio e vai sair dessa situação e ela não vai acordar mais e está resolvido o problema. Não. Por 2 motivos. Primeiro, na verdade, o depressivo, ele não quer se matar. Ele não quer morrer. Ele quer resolver um problema na qual ele não consegue. Ele perdeu a graça com a vida de viver. Ele, no ato desatinado ali, da loucura e tirar a própria vida, ele vai acordar vivo, em outro plano, com 10 vezes mais pressão psicológica, emocional, que ele tinha quando estava encarnado. Agora você imagine viver com uma pressãozinha. Quem tem depressão sabe o que eu estou falando, né? Quem não tem, fica imaginando, né? A pessoa não querendo viver, triste, nem toma banho, não faz nada, está sempre para baixo, negativo, já é complicado. Cara, faz isso na quantidade de 10 vezes mais, é pior. Ele vai tentar a segunda morte espiritual? Até tem a segunda morte espiritual, né? Que é o caso da ovoide. Ele lá, nesse caso também, tanto que eu falei que o espírito raivoso, na forma de zoantropia, ele vai se aniquilando com o próprio mal, com a própria raiva dele, que esse mal, essa raiva que ele tem, é um prato cheio para os magos da treva pegar e fazer um trabalho de magia negra lá. Eles são usados para ser magia negra lá. E o deprimido, que ele não quer viver e está se anulando também, a segunda morte dele vai ser em se fechar e não querendo viver, e ele vai começar a perder aquela forma do perispírito dele da próxima encarnação, que ele vai começar a se anular e vai perder o braço, vai perder o dedo, vai se fechar e se transformar um ovo. Sorte para quem? Mais uma vez, para o espírito da treva, que vai pegar aquele ovo e vai trabalhar em magia negra para fazer um trabalho de feitiçaria a pedido de algum pai de santo aí da vida, para prejudicar aquela pessoa. Ou seja, né? Vantagem para um, desvantagem para outro. Problema para um,
solução para outros, né? Assim na terra como no céu é a mesma coisa espiritual. Espero que você não esteja pensando que eu estou contando uma historinha futurística. Porque se você parar para raciocinar, você vai chegar à conclusão que faz sentido, é uma verdade. Muitos casos de desobsessão foram resolvidos por descoberta de uma localização do espírito ovoide no encarnado. Da mesma forma que existe o tal do chip espiritual, que é colado na pessoa como um tipo de GPS espiritual, onde aquele espírito vai, o obsessor vai atrás. Isso é muito contado na questão também do espírito que é perseguidor secular, e a espiritualidade programa a encarnação dele com a forma física dele todo diferente, tipo que ele era homem preto, pobre, ele passa a ser mulher, loura, rica, para não fazer linha de entendimento. Mas às vezes não funciona, porque o espírito perseguidor que quer se vingar, ele vai mexer com os pauzinhos da ciência, vai se consultar como cientista da treva, mago negro, e ele vai falar sobre tal chip e vai saber como localizar essa pessoa. E quando localiza essa pessoa, ele pega aquele chip e instala no chakra dele. Para quê? Para ele não mais perder de vista. Agora, meu amigo, você pode ir até para outro planeta que eu vou atrás. Aonde você estiver encarnado, onde você estiver desencarnado, eu te acho por causa do chip espiritual. E o espírito ovoide, que está com aquela raiva ou com aquela depressão, aquele ovoide, ele é instalado, encostado, implantado no encarnado como forma de doença, ou para ele ficar mais doente e morrer daquela doença, como depressão, ser um propósito, já com reflexo daquele espírito que quer deixar de existir, que desencarnou deprimido, uma carga que vai ser jogada no encarnado e ele pega uma depressão e ele se suicida. Ou se for um ovoide raivoso, esse cidadão vai realmente ter surtos psicóticos, que muitos são controlados, não é com remédio não, é com ou camisa de força, ou ele é alvejado pela polícia em extrema situação de surto psicótico agressivo. Certo? E finalizando aqui, sobrou então a licantropia. A licantropia não dá para falar muita coisa não, porque quando o ser humano consegue se transformar em lobisomem. Sabe a história do lobisomem, que as pessoas acham que é mito, que é conto? É essa questão, quando se escuta uma história, tem que pesquisar a fundo o que o povo está falando, né? Algum motivo a pessoa está falando. E nesse caso da licantropia, a pessoa se transformando no lobisomem, muito cabelo, eu ia falar o nome de uma pessoa aqui, mas não vou falar não, é até um artista, quando tem muito cabelo, né, ela vai conseguindo, naquela questão de magia psicológica, e vai deformando o corpo físico, ela vai aparecer com um bicho tipo cão, tipo lobo, numa questão ali cientificamente não se explica, mas a ciência espiritual tem uma explicação quanto a essa questão dessa transformação no encarnado se transformando no lobisomem. Existe também a possibilidade de ser visto um espírito em forma de lobo. Mas por que esse cidadão encarnado tem a licantropia, que é a transformação em lobo? É que quando no início do mundo, pelo menos desse planeta aqui, nós passamos por 4 transformações, que é o mineral, o vegetal, né? O espiritual e nessas transformações, ou seja,
um espírito começou a ter a primeira forma dentro d'água. Depois ele saiu da água e foi se transformar, teve uma vivência como um vegetal, como uma planta, um capim, uma árvore. Depois ele começou a tomar uma forma animal, que dizem que a última encarnação do ser humano, na linha de licantropia, ou da história do início do mundo, é o cavalo que tem a última encarnação. Pode reparar que a anatomia do cavalo é parecida com a anatomia do homem, ou da égua, né? Parecida com a da mulher, né? Como última encarnação desse ciclo que se tem, né? Para vir depois a transformação humanoide. Aí depende de onde ele vai encarnar. Agora, veja bem, se ele passa por esses aspectos do mineral, vegetal, animal e espiritual, ele não vai largar isso da noite para o dia. Ele vai arrastando aquele tipo de sintoma, de emoção que ele foi. Como na última era um animal, cai de mão cheia essa questão da licantropia, dele se transformando em algum animal. Ainda não está preparada para... O índio canibal. E por que ele é canibal? Porque a única forma que ele tem de comer é essa. Mas, gente, ele tem planta, ele tem fruta, e tem os animais para ele comer. Por que ele tem preferência para o animal? Mas vamos chegar num detalhe, que o índio é um dos primeiros seres primitivos na transformação espiritual, né? Porque antes nós tivemos os homens da caverna, né? Os neandertais e tudo mais, que tinham uma forma, de uma certa forma, de animal, talvez um macaco, de um gorila, um ser meio estranho, né? Então ele passou por essa fase e saiu daquela fase. A outra forma primitiva que ele foi tendo foi a forma de indígena. E indígena comendo o quê? Planta, animais e gente. Porque ainda no DNA espiritual dele, ele ainda tem aquela sensação de comer gente, de comer bicho, que é chamado hoje em dia de não civilizado, né? É um grupo que não tem civilização, certo? Por isso que tem muito caso aí de ainda se assiste na mídia de pessoas com vício de canibal. Não tem aí um pessoal aí problemático mentalmente, né, que come as pessoas, guarda um pedaço das pessoas para comer depois na geladeira, que a polícia já chegou, invadiu a casa de uma pessoa, abriu na geladeira, tinha um braço, tinha uma perna, que há pouco tempo foi filmado uma moça dentro de um supermercado, estava fazendo as compras delas tranquilamente, quando chegou na seção de frios, carne, ela pegou, não resistiu, começou a comer aquela carne crua, sangrenta, no supermercado mesmo. Não se importou, acho que ela esqueceu o ditado, parece que deu um flashback dela de quando ela era um animal, e começou a comer a carne vermelha ali mesmo. Foi gravado e filmado. Pode buscar aí que você vai encontrar esse tipo de situação. E aí? Onde está a explicação? Mas a explicação científica, psicológica, não vai fechar, não vai bater. A pessoa que tem aquela, não escuta uma história, sabe quando a história não bate? É porque não é verdadeira, que na verdade você sabe qual é a história, mas você não sabe qual o mecanismo faz que você tenha certeza de que aquela informação que está dando científica não bate com o teu conhecimento. E é o quê? É porque em vida passada você já assistiu, já presenciou ou já estudou aquilo na espiritualidade ou alguma forma, encarnação sobre a respeito dessa matéria. E aquela resposta que a ciência está dando não bate, porque você sabe qual é a verdade, mas você não sabe de onde. Mas o seu DNA espiritual já tocou ali, né, no mecanismo de, opa, não é bem assim não. E a explicação está aí. As pessoas que, canibalística, guardam pedaços de ser humano dentro da geladeira, e que a outra não resistiu, no supermercado mesmo, começou a comer carne vermelha ali. E foi um escândalo e ninguém soube o que fazer, né? E claro que ela foi parar no
hospital, depois no manicômio, dada como louca, mas ninguém conseguiu explicar essa questão, ou não deram uma explicação satisfatória desse entendimento da qual eu estou dando aqui. Você vai dizer, sou sabichão? Não, meu amigo. Simplesmente a gente tem um estudo a respeito disso, a gente tem uma pesquisa em cima disso, tem entidade que vem trazer a luz da verdade, vem trazer a luz do esclarecimento, do amor, onde o ser humano hoje precisa muito de conhecer a verdade que liberta. Essa espiritualidade de luz, dos mestres ascensionados, que vem nos esclarecer o que está acontecendo, para a gente não ficar que nem um animal também, sem entender, que nem burro, sem entender nada, coitado do burro, né? Eu acho que o burro é mais inteligente que nós, e vem esclarecer, vem dar essa informação, porque estamos passando, vamos dizer assim, numa era de abrir a mente, de ter conhecimento. Evidentemente, vai ter esse conhecimento, quem quiser ter esse conhecimento, quem tiver uma mente aberta para ter esse conhecimento, quem já tiver uma certa evolução para quem ter esse conhecimento. Do contrário, esse cara aí, não sei não, ele é assim com coisa ruim, não vou seguir esse cara não, porque ele, esse cara é coisa ruim, ele conta mais histórias aí, esse cara tem transação com coisa ruim. Tem gente que gosta de ser enganada, ela só se sente confortável quando está enganada. Quando ela descobre a verdade é tão simples, mas tão dura para ela, que assusta, apavora, e ela não acredita. Ou seja, ela ainda está engatilhando, né, na espiritualidade dela, na infância espiritual dela, daquele impedimento que o espírito dela ainda pode entender. Ainda é uma criança espiritual que não pode chegar a botar muita informação, senão ela pira. Ela vira outro tipo de animal, né? Então, por que uma pessoa ainda tem a necessidade de estar dentro de uma igreja? Por que tantas igrejas? Por que Manuel está na igreja A, não está na igreja B? Por que Mariazinha está na Y e não está na Z? Por que um está no centro espírita de grande conhecimento avançado, e o outro ainda estão naquela religião, falando do livro preto, falando ainda de pregação na praça, de não sei o que lá, coisa que foi necessária acontecer naquela época, que agora não há maneira, necessidade disso. Mas que tem os espertalhões que pensou, isso aqui dá dinheiro. Essa história dá dinheiro, e eu vou pegar as pessoas de miolo mole, ou que não tenha de preferência miolo, ou que não raciocine, e vou dominar essas pessoas para ser meu gado, e eu tirar vantagem e ser acariciado e abençoado com uma prosperidade em cima da inocência das pessoas, da fraqueza das pessoas, da ignorância das pessoas, e elas ficam ricas da noite para o dia. E é da noite para o dia mesmo, não é sentido figurado, não. Se vê por aí, né? Eu não preciso apontar. Então, gente, para entender bem isso que eu quero dizer, não se pode pegar uma criança que está no jardim da infância e colocar ela num poste graduado. Tem criança índigo, tem crianças super especiais. Tem. Mas é claro que elas são super desenvolvidas. Eu estou falando do feijão com arroz do beabá. A criança vai para o jardim da infância, depois ela vai para o pré-primário, depois ela vai para o primário, antigamente, né? Depois ela vai para o ginásio científico, faculdade. Essa é a escada evolutiva do saber. Então você vai pegar uma criança que está no jardim da infância, que ela está brincando com massinha, e vai botar ela lá para fazer uma equação quântica, vai dar ruim, ela não vai conseguir. Então tudo é paulatinamente conquistado em evolução. Repito, salva aquelas crianças que são muito evoluídas, que já nascem sabendo tocar um piano, que já nascem com o dedo na internet, que já nasce tocando um instrumento, que já nasce melhor, tem conhecimento em direito civil, tudo adiantado, que a pessoa fica assim
meu filho é muito inteligente, tem um QI. Ele disse, não, meu amigo, o seu filho é um velho encarnado. Ele teve várias encarnações, entendeu? Porque é claro que ele, durante essa encarnação toda, ele teve experiência de vida. Uma vida ele foi advogado, uma vida ele foi pianista, outra vida ele foi cientista, outra vida ele foi médico, outra vida ele foi professor, e está juntando tudo num pacote PDF compactado, bonitinho, reencarnado, cara. Mas ele não era para estar aqui, ele era para estar para um outro planeta mais evoluído, mas ele tem que estar aqui para confirmar essa história que eu estou contando, e outros mais devem estar contando por aí. Para ver, pois, é verdade que o cara está falando. Só para isso. Para ser essa verdade aqui que eu estou falando. Para eu não passar aqui para o contador de história, para não pensar que eu sou maluco, não sei o que, não sei o que lá. Embora o que você pensar, quer aproveitar, aproveita. Não quer aproveitar, meu amigo, deixa para a próxima encarnação. Que a cada encarnação você vai aprendendo. Só que espero que você não aprenda tarde demais. Deus não tem pressa. Espera você evoluir. Mas a sua evolução tem. E quanto mais você se atrasar, você pode ter dois problemas. O problema de você, na próxima encarnação, se você não evoluiu o suficiente, não for aberto a essas evoluções, você criar um conflito com o seu próprio espírito para evoluir, você tem que, na próxima encarnação, opa, tu não pode ficar nesse planeta Terra não, cara. Tu vai ter que ir para o outro planeta lá, entendeu? E que lá é a sua vibração, é o seu pensamento, é um planeta atrasado. Vai para lá, que lá você vai se dar bem, aqui você vai se sentir mal. Imagina você estar numa festa, e toda festa tem um grupo do triste, tem o grupo do político, tem o grupo das pessoas alegres, tem o grupo dos intelectuais. Porra, você, de acordo com o seu grau de estudo de inteligência, se você acha que não tem conhecimento intelectual suficiente, você vai encostar no grupo dos intelectuais para passar vergonha? O cara vai falar de equação quântica e você vai ficar num sem coisa nenhuma. Você não vai passar essa vergonha, porque o cara, se fizer essa pergunta, vergonha total. Você vai para aquele grupo que você tem afinidade, você tem entendimento, ou seja, o alegre se você estiver alegre, para os cornos se você estiver triste, tem uma historinha triste para contar, né? E você vai se adaptando. Isso é uma festa, isso é um plano físico nosso. A espiritualidade é a mesma coisa, a afinidade. Resumindo aqui, se você, no caso, encarnar de acordo com a sua missão, com raiva de si, do mundo, da vida de Deus, você vai tomar uma forma de isentropia. Se você desencarnar deprimido e não superar isso, se você não for socorrido na espiritualidade e sair dessa depressão, você quiser deixar de existir, você vai da isentropia para a etapa evoide para deixar de existir. Esse vídeo ficou longo, eu ia explicar como a questão do ovoide se sai dela, como a espiritualidade resgata aquele espírito que está perdendo a forma física, né? Retornar o perispírito na reformação do perispírito. Mas aí eu conto no próximo vídeo, se você comentar, né? E está interessado em saber dessa questão, como isso se dá. Dependendo do volume de busca, de interesse sobre esse assunto, eu venho fazer um vídeo a respeito como um espírito que está se tornando ovoide, perdendo a forma física, ela se consegue recuperar, vamos dizer assim, a forma perispiritual humana que ela teve. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Comente e curte e compartilha, ok? Até o próximo encontro.